Fala pessoal, então, eu sei que o canal ficou aqui um mês e pouco, quase 2 meses sem vídeos, mas finalmente estamos de volta aqui com os vídeos do canal. Eu estou planejando muitas coisas muito interessantes para trazer aqui no canal e não pretendo parar com ele assim tão cedo. Muito obrigado a todos aí que ficaram mandando mensagens perguntando se eu vou voltar ou não, e sim, estamos de volta. Mas bom, algum tempo atrás, eu fiz um vídeo defendendo o final de Jujutsu Kaisen, de várias críticas que o mangá tem sofrendo por parte dos fãs e dos não fãs da obra. Se você não viu, recomendo ver este vídeo, tá bem legal mesmo. Mas o ponto é que neste vídeo eu comento sobre um ponto que o pessoal reclamou muito em específico, com o qual eu concordo quase que 100% da reclamação do pessoal, e que eu acho que realmente foi um erro e um vacilo por parte da Gege Akutami. Então sim, hoje a gente vai falar sobre como Gege Akutami mentiu para todos nós nessa reta final de Jujutsu Kaisen. Vamos falar sobre o desperdício do personagem que foi o Genjaku. Precisamos conversar um pouco sobre a importância desse vilão para a história e o porquê de eu achar que aquilo que Gege Akutami fez com Genjaku ser algo que realmente prejudicou o mangá de Jujutsu Kaisen. Para quem não tá ligado, ou simplesmente não leu o mangá, como é o caso de uma grande parcela da fandom de Jujutsu Kaisen, afinal, parece que o pessoal é meio burro e não lê os balões de fala. Mas bom, para quem não tá ligado, o Genjaku é um vilão que está presente praticamente desde o iniciozinho de Jujutsu Kaisen, sendo um dos principais antagonistas da história, juntamente do Sukuna. Porém, eu diria que o Genjaku tem mais importância para a história de Jujutsu, ainda mais que o próprio Sukuna até. Ele foi introduzido logo no capítulo 10 do mangá, sendo introduzido juntamente com Mahito, o jogo, a Hanami e o Dagon. Esses vilões que também teriam a sua devida importância para o futuro. Desde então, Genjaku tem tendo muita relevância mesmo. Pelo menos até a gente chegar neste arco final, né? Mas tá, vamos falar disso um pouco mais para frente. Desde o início do mangá, o Genjaku foi responsável por ocasionar grandes eventos da história, como por exemplo o roubo que aconteceu dos 6 dedos do Sukuna e dos fetos amaldiçoados que estavam sendo guardados na escola de Tóquio. Também mais pra frente foi graças a ele que aconteceu um dos melhores arcos de todo o Jujutsu Kaisen, que foi o incidente de Shibuya. Isso tudo era algo que fazia parte do plano dele para conseguir aprisionar Satoru Gojo e tudo mais. A história de Jujutsu Kaisen se desenvolve bastante graças ao Genjaku, principalmente no arco do incidente de Shibuya e nos outros arcos posteriores. Nestes arcos, Gege Akutami começa a desenvolver ainda mais o Mano Kenjas, e é onde a gente descobre mais sobre ele. A gente descobre acerca do seu passado, quem ele é e tudo mais. E ele se trata basicamente de um feiticeiro Jujutsu que está vivo há centenas de anos. Graças à sua técnica inata, ele consegue possuir corpos das outras pessoas, o que possibilitou viver durante essas centenas de anos. Coisa que ele faz desde há muito tempo. Ele vem possuindo o corpo das outras pessoas, tendo influência nesse mundo Jujutsu há séculos. Nessas trocas de corpo, ele já foi Noritoshi Kamo, o líder de uma das grandes famílias do mundo de Jujutsu, a família Kamo. Descobrimos que ele fez isso para se aproveitar e abusar de uma mulher, dando assim origens aos fetos amaldiçoados, objetos meio humanos e meio maldições, que possuem uma quantidade absurda de energia amaldiçoada e que foram guardados pelo alto escalão da sociedade Jujutsu. Além disso, acho que o mais importante é que ele também foi Kaori Itadori, que é ninguém mais, ninguém menos que a mãe do nosso menino Yuji Itadori. Realmente de alguma forma quem já conseguiu se encontrar com a reencarnação de ninguém mais, ninguém menos que o irmão gêmeo do Sukuna, e se relacionou com ele para dar origem ao Itadori Yuji. Isso tudo para futuramente conseguir usar o Yuji como um receptáculo perfeito para o Sukuna, graças ao fragmento da alma do irmão gêmeo do Sukuna e ao sangue do próprio Genjaku. Sim, o Mano Kenjas rebolou gostoso pro irmão do Sukuna, isso é canônico. Ele precisava disso tudo porque futuramente teria que trazer o Sukuna de volta para participar no Jogo do Abate. Jogo do Abate esse que seria um evento que o Genjaku vem preparando há esses 1000 anos que ele está vivo. Você pode ver que esse plano de 1000 anos é uma coisa muito bem planejada por ele. Cada peça, cada coisa que ele faz está sendo minuciosamente pensado para que o seu plano dê certo. O Genjaku é um vilão com uma bagagem histórica imensa. Ele viu feiticeiros tendo a sua era de ouro e eventualmente o seu declínio. Isso serviu para a realização do seu plano, que é nada mais do que simplesmente trazer a era de ouro para o mundo Jujutsu de volta e conseguir realizar o processo de assimilação da Tengen com a humanidade, que é nada mais do que uma fusão de todos os humanos e suas energias amaldiçoadas em um corpo só, criando assim uma criatura que nem mesmo ele conhece o potencial destrutivo. Praticamente tudo de relevante para a história até agora fazia parte desse plano milenar do Genjaku. Foi necessário que muitas coisas se alinhassem para que o Genjaku conseguisse chegar onde chegou. Isso mostra que o Genjaku pode não ser o vilão mais forte da história, afinal Sukuna é um absurdo, mas de longe ele com certeza é o vilão mais importante para a história. Eu acho que ninguém questiona o quão importante o Genjaku foi para o mangá de Jujutsu Kaisen.
Mas neste arco final, o Kenjaku foi completamente randomizado pela autora. E é aqui que chegamos no ponto principal do vídeo, no maior problema desta reta final de Jujutsu Kaisen na minha opinião, que é a morte do Kenjaku e o desperdício do personagem. Bom, a morte do Kenjaku, da maneira que foi feita, foi uma coisa que deixou muitos fãs indignados, e eu incluso. Não entendo errado, o plano do Yuta é muito bom, funcionou direitinho, além de que faz sentido com o que a obra apresenta. Feiticeiros jutsus jogam sujos, não existe isso de vitória gloriosa para os feiticeiros. O que importa é vencer, não importa como, nem que os feiticeiros tenham que se tornar monstros para isso. Essa parte eu entendi perfeitamente e gostei bastante de como foi feito, mas não gostei nada do momento em que ela aconteceu, nem o que isso trouxe para a história. Ou melhor, do que essa morte deixou de trazer para o mangá. Eu achei muito fraco o Kenjaku ter simplesmente morrido e passado a sua vontade para o Sukuna, ou possivelmente para o Megumi. Isso para serem eles a iniciar o processo de assimilação. Eu achei isso um grande desperdício para o personagem. Dá para ver que a autora quis unir os propósitos dos dois vilões para focar diretamente no Sukuna, que esse sim é o vilão final. E sim, eu sei que ainda tem a chance dele voltar com o mega plot twist ainda, puta que pariu, o melhor mangá de todos os tempos, absoluto cinema. Mas eu não vou levar, e nem faz sentido eu levar teorias que nem se comprovaram verdade em consideração. Vamos focar em o que apenas a história apresentou até agora. Mas bom, a gente sabe que infelizmente Gege Akutami não está passando por um momento tão agradável em relação à sua saúde. Estamos vendo capítulos sendo postados quase como rascunhos, inclusive o mangá de Jujutsu Kaisen recentemente teve uma pausa de um mês para Gege cuidar da sua saúde, e isso é algo que, querendo ou não, influencia diretamente no rumo da história, podendo fazer o autor tomar decisões que sejam prejudiciais para a história a fim de cumprir prazos ou encurtar a história para finalizá-la rapidamente, coisa que talvez esteja acontecendo com Jujutsu Kaisen. Além de que desde o início do mangá, Jujutsu Kaisen é um mangá que tenta muito ser mais direto ao ponto, sem nenhum tipo de enrolação. Por um lado isso é bom, isso deixa o ritmo da história muito legal de se acompanhar, mas por outro lado, querer muito que o mangá seja muito direto ao ponto, Gege acaba por sacrificar em alguns momentos e deixando de desenvolver coisas que seriam importantes para o mangá. Eu acho que essa foi uma combinação desses fatores que fizeram Gege Akutami decidir se livrar do Kenjaku. Talvez a saída que Gege Akutami achou para encurtar a história seja essa, unir o útil ao agradável e fazer o propósito dos vilões se alinharem, fazendo com que o Sukuna seja aquele que vai criar essa criatura e já dar continuidade, ao invés de ser o Kenjaku e nós temos um núcleo diferente trabalhando o Kenjaku enquanto o Sukuna sendo trabalhado em outro núcleo. Sinceramente, eu não vejo isso do Kenjaku passando a sua vontade como sendo algo que Gege preparou desde o início da história. Não teve uma construção para esse acontecimento, muito menos uma preparação. Tudo foi meio do nada. Eu consigo entender tudo que Gege Akutami pode estar passando nessa reta final, mas mesmo assim isso não anula o facto de que realmente isso, dentro da história, continua sendo um ponto negativo grande, bem pesado. Eu me senti completamente enganado, senti que Gege Akutami literalmente mentiu para mim, porque a morte do Kenjaku foi contra tudo que ela tinha construído anteriormente para este vilão. Gege vacilou e vacilou muito, não foi pouco nesse quesito. Afinal, quão mais importante um elemento é em uma história, melhor esse elemento tem que ser apresentado, desenvolvido e finalizado. O Kenjaku é um elemento muito, mas muito importante para a história de Jujutsu. Ele foi bem apresentado, estava sendo bem desenvolvido, já a finalização dele foi completamente decepcionante. Por isso que eu digo que esta é a maior mentira de Jujutsu Kaisen, porque Gege Akutami mentiu pra gente fazendo parecer que o Kenjaku teria alguma relevância para o final, sendo que não. Kenjaku é um vilão que nos acompanha desde o iníciozinho do mangá e dá pra ver que ele teria uma grande relevância ao longo da história. E se puderem me deixar dizer, Kenjaku pelo menos para mim me aparentava muito mais ser um vilão final do que o Sukuna. Ele passava muito essa aura. O Sukuna é aquele típico vilão que só mata por puro prazer. Tudo que ele faz é a sua forma de demonstrar amor, eu sei. É aquele clássico vilão que é mau por ser mau. Não que isso seja ruim, na verdade Sukuna é muito bem construído em cima disso, mas diferente dele, o Kenjaku tem uma construção muito melhor e uma ambição maior ainda. Diferente do Sukuna, ele não faz tudo por prazer. Kenjaku tem um plano enorme que vem aqui tentando faz tempo. Tudo que ele faz tem um objetivo muito maior em cima. Tudo bem, você pode argumentar que apesar de ter um plano, Kenjaku faz isso por pura curiosidade, entre aspas. Porém, mesmo assim, ele tem um plano diferente do Sukuna, que o plano dele é literalmente só matar todo mundo e dominar o Japão. O objetivo do Kenjaku ainda é um objetivo bem mais consistente para ele fazer o que faz do que o Sukuna. Depois de dizer isso tudo, até você pode estar se perguntando até onde isso seria apenas uma decepção por minha parte, criando expectativas irreais para o personagem. E eu te respondo que eu não acho que esse seja o caso. Na minha opinião, Gege tinha um plano bem maior para o Kenjaku. A própria história foi criando esse hype pelo personagem, mas acabou terminando com ele de uma maneira tão broxante, eu diria. E no fim, Gege Akutami não conseguiu cumprir com o que ele prometeu.
que é cumprir o hype que ele criou. Sinceramente, eu não estou a falar que queria mais lutas nem nada do tipo, não sou desses esquisitões por power scaling. Para mim poderia ter morrido da mesma forma que morreu no mangá, não tem nenhum problema. Até porque, como eu disse antes, o meu problema não é a morte dele em si, mas o que a morte dele naquele momento impactou negativamente para a história. Acho que todos esperavam que o Kenjaku tivesse mais envolvimento com os acontecimentos atuais do mangá. Esperavam mais plots, mais coisas acontecendo sobre seu passado, sobre como era a Era de Ouro dos Feiticeiros, coisas envolvendo ele, o Itadori. O Kenjaku morreu sem o Itadori saber que ele era sua mãe. Isso seria um momento de catarse enorme para o mangá. Tinha muitas coisas que ainda poderiam ser exploradas com o Kenjaku. Por exemplo, o que aconteceu com aquele negócio dele indo para os Estados Unidos para querer bombardear o Japão, tipo, e os caralhos. Essa coisa foi completamente esquecida. E sinceramente, a esta altura do campeonato, não sei se Gegeko também vai mostrar essas coisas. Parece que realmente ele só jogou isso de lado. Tudo isso são coisas bem importantes envolvendo o Kenjaku, que a história estava nos indicando que iam acontecer. Era isso que Gegeko também estava cozinhando pra gente. Eu vou dar um exemplo aqui para quem acompanha One Piece. Imagina o Barba Negra, este vilão que está sendo construído desde lá de Skypiea. Imagina se ele morresse na luta contra o Law e a gente nunca mais tivesse nada envolvendo o personagem. Isso seria literalmente a maior brochada de todos os tempos, seria muito decepcionante. E é isso que aconteceu em Jujutsu Kaisen basicamente. Um vilão tão importante que estava sendo construído desde o início, ser morto daquela maneira e não temos mais nada envolvendo ele. Bom, sinceramente é bem decepcionante esse ponto aqui. E esse foi o único momento que eu acredito que Gegeko também realmente pisou na bola nesta reta final do Jujutsu Kaisen. Apesar de ter um errinho ou outro, comparando com esta parada do Kenjaku, esses erros nem são tão significantes assim. E gente, mesmo que futuramente o Megumi ou Sukuna herdem a vontade do Kenjaku e consigam completar o seu plano, como algumas pessoas teorizam, ainda assim, na minha humilde opinião, não resolveria o problema que foi o desperdício do personagem, que foi a morte do Kenjaku. A morte do Kenjaku deixou muitas coisas em aberto, e mesmo que tenha a tal assimilação, ainda deixaria muitas coisas em aberto que estariam para ser explicadas pra gente. E é triste ver que ele não vai ter tanta importância diretamente nos acontecimentos atuais do mangá. Pelo menos mesmo morto, a habilidade dele serviu para alguma coisa dentro da história. Mas isso trouxe outro problema. Talvez eu fale sobre isso em outro vídeo. Eu acho que é tudo isso que eu penso sobre o problema do Kenjaku. É decepcionante ver que um personagem tão foda quanto o Kenjaku foi desperdiçado. Sinto-me sinceramente enganado. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu queria, mas é porque eu tinha muita coisa a falar sobre o Kenjaku. Mas e vocês? O que vocês pensam sobre o Kenjaku? Acham que não foi um desperdício o Gegeko também ter feito isso? Acham que Gegeko também acertou na morte do Kenjaku? Gostaram de como foi feita? Digam aí nos comentários. Mas na minha opinião só tem uma coisa que seria muito pior, tipo, pior mesmo que a morte do Kenjaku. E isso é a volta do Satoru Gojo. Isso mesmo. Quer saber mais porque a volta de Satoru Gojo seria prejudicial? É só clicar neste vídeo que está aparecendo aqui na tela. E é isso. Muito obrigado por terem sido até aqui. Fiquem bem e tchau.